Fala, filhão, eu sou o professor Paulo Franco. Sou o professor Walter Bezerra. Aqui é o professor Tiago Henrique, do canal UP. Fala galerinha Upper, tudo bem? Eu sou o professor Cássio Souza e estamos aqui para mais uma aula de Sociologia. Gente, hoje nós vamos ter uma aula relacionada às revoluções burguesas e os impactos que elas causaram na sociedade. Quando eu me refiro a revoluções burguesas, eu estou falando da Revolução Francesa e da Revolução Industrial. Nesse primeiro quadro, nós temos as informações da Revolução Francesa, que vai começar ali com a queda da Bastilha e por aí adiante. É válido ressaltar para vocês que essa aula ela tem um caráter muito mais para análise sociológica, entendeu? Você vai ter uma abordagem histórica muito mais rica em detalhes. Eu estou fazendo análise para sociologia, tudo bom? Você tem que lembrar que a Revolução Francesa ela vai partir do pressuposto da queda ou do rompimento que você vai ter de um eixo político para com outro. Você rompe com uma monarquia e passa a um desejo maior do terceiro Estado. Isso vai acontecer principalmente por conta da desigualdade social que está na França nesse período. A França vive, por exemplo, baseada na isenção de impostos para o clero e a nobreza, do qual vai, obviamente, uma minoria sendo sustentada por uma maioria. Você deve lembrar, por exemplo, a forma muito bem que a família real vivia, inclusive da esposa lá do Luís, por exemplo, que vai fazer desde banquetes e festas e por aí adiante, a formas de cabelo um tanto quanto peculiares. Então, isso aqui, essa isenção vai deixar uma insatisfação. Nós vamos ter o segundo ponto, que são os gastos dessa própria nobreza, gastos excessivos, festas e por aí adiante. Já havia tido problemas com as plantações ali relacionadas ao trigo. Você deve recordar da superinflação que tem no alimento básico, que é o pão, chegando em alguns momentos a custar o preço de um salário no mês e aí por diante. Nosso terceiro tópico é que esses dois aqui, uma crise política, uma crise econômica, vai desencadear na falência dos poucos empregos que nós já tínhamos, tá? Nós vamos estar quebrando isso aí, fazendo com que esse pessoal da cidade fique desempregado. E nós temos aqui uma receita de bolo, no qual, se eu não tenho um rei que faça as coisas para me representar, para resolver, o meu país está quebrado, eu vou precisar começar a lutar para ter uma maior participação. Então perceba que aqui nós assumimos um desejo maior na participação efetiva da política. Logo em seguida, você vai ter o sitiamento da família real e nessa primeira etapa que nós temos da Revolução, nós vamos ter a declaração do homem e do cidadão. Olha só, deixa eu sair aqui da frente. E no seu primeiro artigo vai dizer que todo homem, ele nasce livre e ele nasce igual. Aqui, senhoras e senhores, nós temos o rompimento até de pronomes de tratamento. Antes chamado, por exemplo, de monsieur ou mademoiselle, nós não precisaremos mais dessas formas. Era muito mais voltado na igualdade. Tudo bem? É um adendo de informação para a gente. Outra coisa, outro impacto importantíssimo no viés político, a instituição e a divisão dos três poderes que você já conhece, o judiciário, o executivo e o legislativo. Tudo bem? Esses são os pontos principais da Revolução Francesa para nós entendermos um pouquinho mais desses impactos sociológicos. E a partir daqui, você deve recordar que nós vamos ter os jacobinos no poder, instaurando o período do terror com o Maximilien Robespierre. Nós vamos ter os girondinos no poder, posteriormente a era napoleônica e por aí adiante. O interessante para a gente notar é que apesar de romper com todas essas coisas, nós temos uma coisa que a burguesia não abriu mão. De todos esses direitos e privilégios no decorrer da Revolução Francesa que tanto vão lutar contra, uma das coisas a burguesia mantém, que é a propriedade privada. Deixa claro para a gente o interesse da burguesia em se manter. Ela tira a monarquia do poder e quer se manter no poder. A propriedade privada é muito bem-vinda, obrigado. Nesse contexto aí, está-se muito mais utilizando do povo para manter os seus ideais. É nessa mentalidade que nós vamos ter a filosofia positiva do Comte da nossa próxima aula relacionada à Revolução Francesa. Tá beleza? Vamos analisar agora Revolução Industrial.
Olha lá, galerinha, então aqui na Revolução Industrial, nós vamos ter como principal característica, por favor, e muita atenção, o que caracteriza a Revolução Industrial é o grande êxodo que se tem para uma cidade. A caracterização, então, é esse inchaço populacional, esse crescimento demográfico na zona urbana. E com isso, senhores e senhoras, nós temos uma série de situações peculiares. Olha só, o crescimento dos cortiços, altas jornadas de trabalho. Nós temos que lembrar que não existem aqui leis trabalhistas, então as jornadas de trabalho, por vezes, são excessivas, podendo chegar até 16 horas. E a substituição, pouco a pouco, da manufatura pela maquinofatura. Ou seja, aquele cara que é do ofício, está acostumado a produzir ali 10 sapatos por dia, 15 roupas pela semana e por aí adiante, pouco a pouco vai deixar de existir, sendo substituído pela produção por máquinas, né? Consegue produzir numa grande escala, não conseguindo competir pelo preço e por aí adiante. Então, vamos lá. Ocorre uma coisinha extremamente interessante para a gente. Com essa própria substituição da manufatura pela maquinofatura, nós vamos ter a separação da força de trabalho dos meios de produção. Nós, senhoras e senhores, nós vamos ver isso posteriormente, quando eu estiver falando de Karl Marx. Mas já é válido lembrar que a força de trabalho é aquele que está de fato no ato braçal, está oferecendo o seu corpo para a realização e construção de um serviço ou de um produto. E os meios de produção vai pertencer à burguesia. É o cara que vai ter o capital necessário para a construção da indústria, mas não vai entrar com o seu corpo para efetivar a criação de alguma coisa. Portanto, aqui nós vamos estar separando os dois. Posteriormente, analisado. Tudo bem? E essa conjuntura da Revolução Industrial traz para a gente situações dos problemas sociais. Gente, nós vamos ter, com o êxodo muito grande da zona rural para a zona urbana, você vai ter uma quantidade de emprego que não vai comportar a quantidade de pessoas. Então, por vezes, nós vamos ter situações de pobreza e nós temos situações de miséria. É interessante para a gente diferenciar que a pobreza e a miséria são coisas similares, no entanto, a miséria é quando não se pode esconder a calamidade. Tudo bem? Então aqui não é à toa que nós temos um escritor famoso chamado Victor Hugo, no qual ele tem um livro Os Miseráveis. Entre esses problemas sociais também, frutos de todo esse cenário, nós vamos ter o aumento da violência urbana, da criminalidade por necessidades ou outrora por demais situações. Você acompanha isso também, uma realidade atual. A jornada excessiva de trabalho, já foi comentado agora há pouco. Nós temos o trabalho infantil. Perceba o seguinte, para a constituição de uma melhor quantidade de dinheiro dentro da casa, dentro da família, vai ocorrer que vão colocar essas crianças para trabalhar. Até porque essas crianças, pela sua própria anatomia, eles conseguem, por exemplo, colocar braços em alguns canos que os adultos não conseguem. Além de que é interessante para o detentor dos meios da produção o trabalho infantil porque ele recebe menos, da mesma forma que as mulheres neste contexto aqui. Nós temos também, então, a situação da prostituição, como por vezes essa mulher chegando aqui pela alta quantidade de pessoas, não conseguindo ser inserida no mercado de trabalho, ela passa a fazer parte desse campo da prostituição. Esse cenário, então, ele monta um outro modo de viver, uma sociedade que vai estar com sérios problemas, desencadeando várias situações que precisa ser compreendida. Eu acredito nesse momento que a palavra-chave da sociologia nesse surgimento dela, é a compreensão da sociedade. Você vai ver que posteriormente, quando nós falarmos de Marx, por exemplo, é revolucionar. Nesse primeiro momento, a partir desse cenário, junto com a Revolução Francesa, a mentalidade da sociologia vai ser compreensão dessa sociedade. Tá beleza, meus queridos? Eu te espero no próximo vídeo, #você conectado à universidade.